número 3, que foi de domingo, que são as promessas de Deus para a igreja. É uma lição muito importante. Ela está, eu vou também pedir, que depois eu vou ir dizendo os versículos, vou pedir para o sobreiro me ajudar com os versículos, né? Vendo bem alto. E ela está em Mateus 28, versículo 18 ao 20, Marcos 16, versículo 15 aos 18, e Atos 1, versículos 6, 7 e 8. Eu vou ler o primeiro versículo, depois peço para os irmãos irem lendo os outros versículos. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. Eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Marcos 16, 15. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda a criatura. 16, 16. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. 16, 17. Quem lê? E estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão as serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Atos 1. Atos capítulo de número 1, versículo 6, 7 e 8. Quem lê? Atos capítulo de número 1. Aqueles, pois, que se haviam reunido perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhes: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Versículo 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Podem nos assentar. Aleluia. Então a lição trata das promessas de Deus para a igreja. No texto áureo desta lição está escrito: pois eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Verdade prática diz: as promessas de Deus para a igreja são gloriosas, promessas de vida eterna, de poder e de glorificação final do nosso corpo. Aleluia. A igreja é a noiva de Cristo, e Cristo é o seu noivo. A igreja é o rebanho de Deus. Como igreja, somos templo do Espírito Santo. A missão da igreja é a evangelização do mundo. Como igreja, pertencemos à família de Deus. A igreja é o corpo de Cristo. Vê como nós somos importantes para Deus. Que Deus cria a igreja para nós, pelo seu chamado. Às vezes as pessoas não dão importância para a igreja, não dão importância que estão no meio da igreja, estão fazendo parte de uma comunidade, de uma situação que vai nos levar à glorificação final para o céu. A igreja está trilhando um caminho para o céu. Na introdução dessa lição, diz que ela foi idealizada pelo Pai, edificada por Cristo e guiada pelo Espírito Santo. Que maravilha! Edificada pelo Pai, criada lá no céu. Edificada por Cristo e guiada pelo Espírito Santo. E hoje
Jesus, quando foi assunto aos céus, ele disse: eu vou, mas não vos deixarei órfãos, deixarei para vós e enviarei para vós o Consolador, e ele vos ensinará todas as coisas. É o Espírito Santo que guia a igreja. Tem igrejas que não creem no Espírito Santo de Deus, então elas estão fora do propósito de Deus, porque se é o Espírito que conduz a igreja, nós somos guiados pelo Espírito Santo de Deus. E quem nos avalia, quem nos traz o conhecimento da verdade, é o Espírito Santo de Deus. Quem nos dá o intelecto para nós entendermos a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, é o Espírito Santo de Deus. Muitas pessoas leem a Bíblia e não entendem, porque elas não têm o Espírito Santo de Deus. Só aqueles que são guiados por Deus têm o Espírito Santo de Deus. Aleluia! A natureza da promessa de Deus para a igreja. A promessa de Deus para a igreja é que a igreja teria sinais, né? E uma das promessas de Deus que Jesus disse para a igreja: ide, ensine e batize. Então, as promessas, sinais sobrenaturais da comissão que Deus deu para a igreja, para nós irmos, ensinarmos e batizarmos. É importante nós enfatizarmos que Jesus sempre diz para nós, na sua palavra, para nós ir e ensinar. Sem ensino, qualquer igreja que não tenha o ensino da palavra de Deus e não tenha a pregação da palavra de Deus, ela está fadada ao insucesso. Ela está fadada a ser conduzida por um espírito que não é o Espírito de Deus. Hoje nós temos aí a teoria coach, né? Muitas pessoas se dizendo pastores de igrejas são coaches que estão ensinando um outro evangelho. Mas a palavra de Deus que diz assim: que qualquer um que vos ensinar outro evangelho, a não ser aquele que eu tenho vos ensinado, disse Paulo, seja anátema. Seja o que é anátema? Seja maldito. Então nós não podemos ir atrás de qualquer vento de doutrina. Os ventos de doutrina estão soprando fortes pela igreja, sobre a igreja. E muitos de nós estamos sendo arrastados. Não, porque lá tem mais facilidades, lá é melhor, lá é diferente, lá nós podemos fazer outras coisas. Não. Deus é um Deus de ordem e de decência. Deus quer conduzir a sua igreja pelo Espírito Santo com ordem e com decência. Não é de qualquer maneira, não é de qualquer forma. Deus não age assim. Deus tem os seus princípios. E nós, como seus filhos, temos que seguir os princípios e os fundamentos de Deus. Por isso a palavra de Deus nos exorta, às vezes nos tira. Quando nós desobedecemos, nós sofremos muitas penalidades às vezes, porque nós estamos fora do rumo, e Deus, como um Pai amoroso, quer nos colocar de novo no prumo, na reta, onde quer que nós estejamos. Aleluia. Muitas pessoas dizem: ah, não, eu vou lá porque aquela igreja é melhor. Mas se tu fugir do lugar que Deus te colocou, tu estás agindo contra a vontade de Deus. Eu já tive vontade de ir para outro lugar, mas Deus disse para mim: não é teu lugar lá, tem que ser lá. Não é? Deus me chamou a atenção. Deus disse: não, lá, teu lugar não é lá. Para que tu vai lá? O que tu vai fazer lá? O que tu perdeu lá? Nada. Tu acha que lá é melhor que aqui? Não. Ainda tu arrisca perder o Espírito de Deus quando tu fica contraditório à vontade de Deus na tua vida. Então a vontade de Deus na nossa vida é que nós obedeçamos a sua palavra. E a sua palavra é fiel e verdadeira para qualquer um de nós. Deus nos ama de uma forma muito tremenda. É nós que não soubemos mensurar o amor de Deus por nós. Nós não soubemos medir, nós não soubemos mensurar o amor que Deus tem por nós.
Às vezes nós nos fizemos de coitadinhos, né? Mas nós não somos coitadinhos. Nós somos filhos de Deus. Coisa gloriosa é ser filho de Deus, irmão. Maravilhosa. Eu sempre digo isso. Né? Eu tenho minhas falhas, você tem as suas falhas, mas Deus nos perdoa todos os dias, porque nós falhamos todos os dias, mas Deus é o nosso Pai amoroso. Aleluia, aleluia. A promessa de Deus, veja quantas promessas Deus tem. A promessa de Deus de revestimento de poder, que está lá em Atos 1, da capacitação espiritual para a proclamação do Evangelho. Louvado é o teu nome, Jesus. O Evangelho das boas novas de salvação, além do poder para proclamar a capacitação do Espírito Santo, também nos forja como testemunhas de Cristo. Nós somos testemunhas de Deus. Cada um de nós tem o nosso testemunho para dar perante a sociedade, perante as pessoas que nos conhecem. Nós temos o nosso testemunho de fidelidade a Deus. Mas ele era assim um dia, hoje ele é diferente. Uma vez ele foi daquela forma e hoje ele é todo.